E a gente está iniciando o 8º Momento EAD, e o tema desse Momento EAD é Atividades Avaliativas no NEAD. Cássio, você pode passar para mim, por favor? Bom, então a gente vai falar brevemente o que é esse Momento EAD. A gente sempre faz essa breve apresentação para quem está chegando pela primeira vez. Eu estou vendo alguns nomes aqui de pessoas que estão vindo pela primeira vez, a gente agradece. A gente faz uma apresentação, um aquecimento, contextualiza o tema, inicia um momento de diálogo e compartilhamento das ideias. Por fim, a gente vai para os encaminhamentos e também para o encerramento. Pode passar, Cássio, por favor. Bom, então o que é o Momento EAD? A gente começou com essa atividade ano passado e é uma forma da gente promover um diálogo aliado à reflexão que constitui a base desse Momento EAD, que promove um ambiente de aprendizagem colaborativo e crítico. Essa abordagem ela facilita a troca de ideias entre colegas, incentiva a análise, o questionamento e o aprimoramento constante, essenciais para o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo e para a oferta de uma EAD de qualidade. A gente começou a pensar no Momento EAD como um espaço mesmo de diálogo, de troca, para além de uma exposição de um tema. E esse tema sempre voltado, em especial, às necessidades do IFB, mas também às necessidades da EAD de uma forma geral. Pode passar, por favor. Então, o Momento EAD ele é composto por 4 etapas. Né? A primeira etapa é a contextualização, onde a gente traz uma imersão ao tema gerador. Então, é uma abordagem, a gente busca tratar numa perspectiva freiriana, usando a perspectiva dos temas geradores. Então, a gente começa com um tema e faz uma imersão, uma problematização em relação a esse tema. O segundo momento, a segunda etapa, é a etapa do diálogo e da construção, essa problematização da realidade, a relação do tema proposto com as vivências que a gente tem. Então, a gente vai apresentar exemplos, o espaço é aberto para vocês dialogarem, então a gente pede que vocês dialoguem com a gente. E, por fim, já caminhando para o encerramento, a gente tem como a terceira etapa o encaminhamento, que é quando a gente faz uma síntese do que foi dialogado e propõe o que a gente vai fazer depois dessa discussão. Esse encaminhamento pode ser um encaminhamento para a diretoria de educação à distância, pode ser um encaminhamento a nível individual, de reflexão, de quem está aqui participando, mas que a gente saia com algum compromisso do que a gente vai fazer depois de debater, de conversar sobre esse tema. E a quarta e última etapa é o encerramento, as nossas despedidas e confirmações sobre o próximo momento. Datas, possível tema que a gente consiga dialogar aqui. A gente nunca tem o tema do próximo momento. A gente espera este espaço de debate para que o tema surja. Pode passar, por favor. E aí, para começar, a gente inicia com uma breve apresentação. Então, eu peço que vocês apontem a câmera para o QR Code que está aparecendo aí na tela. E também o Cássio vai colocar o link aí no chat para quem está acompanhando pelo celular, né? E aí não dá para apontar a câmera. Mas só para a gente conhecer, saber aí quem é que está participando do nosso 8º Momento EAD. Então, podem iniciar, por favor. Pode passar a primeira pergunta para a gente ver qual que é, que agora eu esqueci. De qual unidade você é? E se você for comunidade externa, também tem uma opção. Estou vendo que tem pessoas de outros institutos. A Simone Andrade, lá do IFMA.
tem outras pessoas aqui que eu imagino que sejam de outros institutos também, sejam muito bem-vindos. Enquanto vocês estão preenchendo aí de qual unidade vocês são, agradecer a participação das nossas intérpretes, a Tael e a Vanessa. Muito obrigada, meninas. E, bom, vamos lá. Temos Brasília, Ceilândia, Reitoria, Gama, Samambaia. Muito bem. Vamos passar para o próximo? Qual a sua relação com o IFB? Você é estudante, docente, técnico, ou tem outro vínculo, né? Ou até se não for do IFB, né, encaixaria aí no outro. Que bom, temos técnicos, temos docentes. De fato, o tema desse 8º momento, né, ele é mais voltado aí para conhecer as ferramentas avaliativas, então é um tema mais voltado para os docentes, mas é muito bom também ter os técnicos, porque é uma relação aí de complementaridade, né, de também colaborar com esse processo avaliativo, da escolha das ferramentas. Muito bem. Quais atividades do Moodle você ainda não usa, mas tem vontade de conhecer? E aí, para vocês escolherem. H5P liderando aí, que ainda não é utilizado. Lição, base de dados, ordem segundo, glossário chegando. A Marta colocou aqui no chat base de dados e glossário, que gostaria de conhecer, ainda não utiliza, mas tem vontade de conhecer. Isso aí. Mas a maioria aqui das 10 pessoas que responderam, a maioria aponta para o H5P, né? Essa ferramenta mais interativa, que tem aí diferentes possibilidades da gente trabalhar as avaliações a partir dessa ferramenta. Bom, é o nosso aquecimento para a gente começar a entender um pouquinho o lugar de onde vocês falam em relação ao tema. E aí o objetivo hoje, né, é falar sobre as atividades avaliativas do NEAD. Para quem é de fora, o NEAD é o nosso Moodle, né, o nome do nosso Moodle. Então, hoje, o tema são as atividades avaliativas no Moodle, e tem como os dois objetivos apresentar algumas dessas ferramentas no contexto da EPT, no nosso contexto de rede federal, e também debater sobre as possibilidades de avaliação para as aprendizagens a partir dos recursos disponíveis no NEAD. Então, a gente vai ter uma breve fala sobre avaliação. A Sueli, ela está aqui, é da equipe, nossa pedagoga da Diretoria de Educação à Distância, vai falar um pouquinho sobre. A gente também vai trazer alguns dados para vocês em relação ao nosso Moodle, ao nosso NEAD, e também a gente vai conhecer a experiência de uma professora, da professora Iva, que trabalha no curso de segurança do trabalho à distância, e como que ela utiliza as ferramentas avaliativas. Então, agradeço a participação da Sueli, da Iva, o Cássio, que também vai apresentar os dados, para a gente começar aí o nosso momento EAD. A palavra está com vocês. Obrigada, gente. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Estar colaborando aqui com esse momento de compartilhamento de experiências, né? E a gente vai iniciar agora o nosso tema, né? Foi a avaliação formativa na EAD, é o objeto de pesquisa do mestrado, né? Eu vou estar compartilhando com vocês, peço até desculpa porque eu estou um pouco rouca, né? Esse tempo doido com ar, a gente acaba ficando assim. Mas iniciando, a gente vai apresentar algumas características, né, desse ambiente virtual, que a gente apresenta o processo de ensino e aprendizagem, como a Jennifer mencionou anteriormente, no nosso Instituto Federal, é o NEAD, né,
que a gente utiliza como ferramenta institucional, né, para estar ofertando, né, esses cursos à distância. E a gente começa aqui com as características principais do AVA, né? Ele permite a criação, a entrega e o gerenciamento de cursos e conteúdos educacionais, né, para ter um planejamento e ofertar esses cursos. É um espaço na internet composto por sujeitos e suas interações, né? Nós temos o estudante, nós temos o professor e nós temos também os recursos que há a interação com todos esses sujeitos que atuam, né, nesse processo de ensino-aprendizagem na EAD. Além disso, esse ambiente ele precisa ser acolhedor e os currículos sempre precisam estar organizados mediante a integração, né, articulando todos os conteúdos, as ações que são disponibilizadas ali naquele espaço. É possível também levantar informações acerca das aprendizagens dos alunos nesse processo de ensino, e o AVA, ele disponibiliza a interação tanto síncrona quanto assíncrona, né? Síncrona ocorre no mesmo momento, o estudante está no mesmo momento que o professor, e assíncrona pode ser um vídeo gravado que disponibiliza-se para o aluno para que ele possa acessar em outros momentos, né? Não necessariamente no mesmo horário, né? Deixa eu passar. Aí, dentro desse contexto do AVA, nós temos um perfil de estudante, que muitas vezes ele não chega já com essas características. Alguns momentos ele vai ser precisar motivar, orientar e estimular o estudante a criar esse tipo de habilidades nesse cenário da EAD, né? Então, o perfil do estudante em EAD, ele precisa desejar dedicar-se tempo semanal de estudos, ele precisa ter uma organização de estudos para que ele possa conseguir abstrair e aprender esse conhecimento que é ofertado nesse modelo de educação. Precisa ter autodisciplina, ele precisa se organizar e fazer tudo que está disponibilizado ali, ter uma autodisciplina para não acumular e acabar não conseguindo fazer todas as atividades necessárias. Ele precisa ser um estudante que trabalha em conjunto, quando tem um trabalho coletivo, ter contato relacional com os outros estudantes, ele precisa também ter esse tipo de atuação. Em relação a comunicar o surgimento de problemas, sempre que ocorrer um problema, ele não pode ficar estagnado ali parado, ele precisa contactar o responsável para que possa resolver e dar andamento aos seus estudos também. A aprendizagem de alta qualidade acontece em qualquer lugar. Esse tipo de estudante, ele vai ver essa oportunidade de ensino em AD e vai conseguir abstrair e buscar conhecimento para aprender mais ali nesse processo. Ele precisa de uma automotivação, ele tem que ter uma ótima automotivação para ele continuar nesse processo de ensino, de busca de conhecimento, de construção, né, desse conhecimento. Além disso, ele precisa também ter um pensamento crítico e a capacidade de reflexão, para que tudo que for apresentado ali não seja apenas olhado de forma passiva, né? Mas ele precisa atuar, ser protagonista desse objeto de construção do conhecimento, de ensino na EAD. Pode passar, Cássio. Então, dentro desse processo de ensino, a gente vai ver rapidinho aqui os níveis de avaliação, porque a gente sabe que tem os níveis de avaliação educacional que contempla todo o processo de ensino, né, de ensino e aprendizagem no âmbito geral. E aqui nós temos dividido em 3 níveis a avaliação educacional, que é a larga escala, que ela serve para regular e gerenciar, né? Ela faz aplicação de instrumentos padronizados para ver o desenvolvimento da aprendizagem do estudante, né? E ali ela monitora e visa, né, a melhoria da qualidade educacional, né? A gente pode até citar que no Brasil acontece a prova Brasil e o SAEB, e já internacionalmente tem o PISA também, nesse processo de avaliação em larga escala. Em relação à avaliação institucional, a gente sabe que é um processo sistemático que acompanha a implementação das mudanças, né? Faz uma análise em relação à reflexão sobre o funcionamento da qualidade de ensino, né, dentro das instituições. E também nós temos a avaliação das aprendizagens, que é aquela que acontece dentro de sala de aula para o acompanhamento dos estudantes, né, e verificação também do trabalho docente, que é essa que a gente vai se ater nesse momento, que é a avaliação das aprendizagens dentro do contexto, né, da sala de aula, e aqui
no nosso compartilhamento aqui em relação à sala de aula virtual, nesse contexto da EAD. Cássio. Bem, dentro desse contexto da sala de aula, a gente tem alguns tipos de avaliação. Nós temos a avaliação diagnóstica, né? Nós temos a avaliação formativa e a somativa, e elas se entrecruzam, elas se complementam de alguma forma também. É claro que a avaliação formativa, ela tem um papel principal nesse processo de avaliação e acompanhamento do estudante. No entanto, as três, elas são importantes, elas são contempladas dentro do processo de avaliação dentro de sala de aula. E é interessante a gente avaliar que nesse processo de avaliação sempre tem o trabalho pedagógico do professor. E para isso vai ter uma delimitação de objetivos relacionados à avaliação que será aplicada para se contemplar esses objetivos que foram traçados em relação a uma disciplina, em relação a conteúdos que foram selecionados para serem apresentados, né, e estudados nesse processo de ensino em EAD. E também nós temos os conteúdos que sempre precisam estar relacionados aos métodos que serão selecionados pelo professor. Em relação a esse trabalho pedagógico, é interessante avaliar que esses pares dialéticos, eles sempre precisam estar em consonância nesse processo de planejamento, de organização, né, do formato que vai ter esse processo de ensino-aprendizagem em EAD. Bem, agora a gente vai se limitar aqui à avaliação diagnóstica, né? Nós vamos ver os pontos principais, os aspectos principais que ela contempla. Ela investiga o processo de ensino-aprendizagem, ela observa como que se delineia esse processo do aluno, como é que o aluno vem, os pré-requisitos que ele já tem, né, nesse processo para se iniciar esse processo de ensino-aprendizagem, possibilita o replanejamento e a reorganização a partir do diagnóstico que se faz do estudante no início, pode ser no início do ano, no início mesmo de uma unidade, né? A gente pode verificar se há necessidade de um replanejamento, uma reorganização, se o aluno não tem todos os pré-requisitos necessários, de repente reorganizar esse processo para ter uma nova condução de processo de ensino, né? A avaliação, ela é tida como avaliação diagnóstica, ela é tida como um pleonasmo em relação ao Lucchesi. Ele apresenta isso porque, para ele, em todos os momentos que você faz uma avaliação, você está tendo um feedback diagnóstico do estudante, né? A partir dali, você pode verificar se o aluno está aprendendo, como é que está sendo esse processo de ensino da aprendizagem dele. A partir desse momento, a gente consegue visualizar como se está conduzindo, como é que está sendo esse caminho, essa trajetória de aprendizagem do estudante. Lucchesi ainda aponta, né, que há dois processos nesse caminho, que é o diagnosticar e o decidir. No diagnosticar, ele vai verificar qual caminho, ele pega as informações a respeito de como está sendo a aprendizagem ou o que o aluno já tem de aprendizagem, para que ele possa traçar escolher os melhores recursos de como caminhar nesse processo. E a partir desse diagnóstico realizado em relação à aprendizagem dos estudantes, pode-se decidir qual o melhor caminho, qual rumo tomar em relação ao formato do trabalho pedagógico a ser delineado pelo professor nesse processo de ensino, né? Então, a partir da avaliação diagnóstica, essa avaliação é fundamental, né, para esse processo inicial de ensino, para que o professor possa ter informações a respeito do aluno e até mesmo informações a respeito desses processos das decisões que ele tem tomado até então, né? Essa avaliação, ela vai orientar a organização do trabalho pedagógico nesse processo de aprendizagem do estudante. Pode. Em relação à avaliação diagnóstica, como nós estamos falando da EAD, e especificamente também desse contexto do NEAD, que é institucional do IFB, a gente apresenta aqui algumas ferramentas, né, avaliativas que tem disponíveis no Moodle, né, que está dentro do nosso NEAD. Nós temos, então, para realização de avaliação diagnóstica, a gente pode utilizar o questionário, né, com alguns conceitos trazidos em relação a trabalhos que o professor
aliás, conteúdos que os professores irão apresentar, né, nesse contexto de aprendizagem. Nós temos também o fórum de discussão, que a partir desse fórum de discussão, o professor pode apontar conceitos para os alunos apresentar o que eles já conhecem, né, e ali o professor conhecer um pouquinho da aprendizagem de cada aluno individual. Também temos a atividade de base de dados, que também pode ser utilizada para que o aluno apresente o que ele já conhece, né? Então, a partir dessas atividades aqui, nós temos também um glossário, que pode ser utilizado da mesma forma, e a partir dessas atividades, o professor, em articulação com os objetivos que foram definidos, ele pode estar verificando a aprendizagem do estudante, fazendo uma avaliação diagnóstica, para se ter um olhar inicial, né, desse cenário, dessa sala de aula virtual dele, desses alunos que ele tem, para que eles possam melhor conduzir esse processo de aprendizagem. Nós temos também a avaliação formativa, né, que também é conhecida como avaliação para as aprendizagens, né? A avaliação formativa é essencial, é fundamental nesse processo de ensino, né, e aprendizagem, de acompanhamento do estudante no decorrer desse processo de ensino, né? Como característica, a gente vai ver algumas das características aqui, e nós temos que ela ocorre durante todo o processo de aprendizagem. Ela pode ocorrer durante o processo do semestre, ou mesmo anualmente, né, nesse processo de aprendizagem do estudante. Dentro dessa avaliação formativa, a gente tem que o estudante, ele se compromete com a aprendizagem de maneira não excludente. Ele sempre vai ser trazido como centro, né, de protagonismo, né, nesse processo de ensino. E também nós temos o professor que colabora com o planejamento e a reorganização do trabalho pedagógico. Ele sempre vai estar acompanhando, verificando a aprendizagem do estudante, vendo qual é o melhor caminho a se tomar, orientando os estudantes. Então, esse é um processo essencial. Também é um ato de transformar o conhecimento crítico do concreto e do real. Nesse processo, nesse caminho de avaliação formativa, o professor ele vai estar auxiliando o aluno a transformar o autoconhecimento. Ele vai estar auxiliando e conduzindo o estudante a abstrair, a apreender esse conhecimento. Em relação à dimensão emancipatória, dentro desse contexto, ela ocorre, né, de maneira dialógica, democrática e sempre pautada na transformação e na crítica educativa, né? A intenção não é formar um estudante que só leia, né, só copie, só repita, não. Formar um estudante que, de maneira crítica, na ação educativa, e que ele seja o protagonista nesse processo de construção de conhecimento. E nesse tipo de avaliação formativa, nós também temos alguns recursos que podem ser utilizados para avaliar o estudante, né? Nós temos a utilização do ConfWeb, que é o que nós estamos utilizando hoje também, né? Para fazer uma avaliação entre pares, né? Para verificar a aprendizagem, verificar como foi a recepção dos estudantes em relação ao que já foi ofertado de aprendizagem para eles. Nós podemos utilizar também a base de dados, né, para que ali eles possam apresentar o que eles conseguiram aprender, apresentar conceitos, né, em relação a isso, e compartilhando as experiências com todos os estudantes e também com o professor. Temos o chat, que o professor pode estar acompanhando o estudante, verificando como está sendo a aprendizagem dele, dando um atendimento mais individualizado para esse estudante. Nós temos também um fórum, que é um recurso, uma atividade avaliativa que o professor pode apresentar, problematizar, né, a respeito de algum conteúdo, e a partir dali os alunos irem apresentando o que eles já conhecem, conceitos que eles abstraíram, ter a interação de experiências que já têm, né, também pode ser utilizado. Em relação ao questionário, ele também pode ser utilizado nesse tipo de avaliação, que é a avaliação formativa, mas vale ressaltar aqui na avaliação formativa, como é uma avaliação que precisa ter um acompanhamento do estudante, nós teremos que ter articulado um feedback qualitativo, um feedback que mostra ao estudante aquilo que ele não conseguiu compreender ainda, o que ele precisa
compreender qual o caminho que ele pode tomar. Então, assim, a respeito do questionário nesse processo de avaliação formativa, é interessante que se tenha sempre um feedback para que o aluno possa ter esse processo de aprendizagem. Outro recurso, né, seria a tarefa. Uma sugestão seria um diário de aprendizagem em relação ao bimestre, ou em relação ao semestre, ou até mesmo em relação ao decorrer do ano. Quais foram as aprendizagens que foram tidas nesse processo, como é que quais os conceitos que ele abstraiu, o que poderia mudar e melhorar. Então, assim, são ações e definições que o professor pode apresentar ao estudante e utilizando todos esses recursos aqui para avaliar as aprendizagens, tanto a aprendizagem do aluno quanto a forma de escolha de método, né, que foram aplicadas para verificar se precisa melhorar ou não, e assim o professor pode estar acompanhando todo o processo de ensino e aprendizagem, que é a função da avaliação formativa. Pode passar para cima. Bem, nós temos também a avaliação somativa, que também é conhecida como avaliação das aprendizagens. É interessante ressaltar que essa avaliação ela não pode se confundir com a avaliação classificatória, né, que classifica os alunos, pois a avaliação formativa ela tem como finalidade coletar as informações para apontar um juízo acerca da aprendizagem do estudante, né? Também ela verifica o que os estudantes são capazes de fazer ao término de cada unidade didática e ao término do ano letivo também. Ela não tem uma função de acompanhamento da aprendizagem, como a avaliação formativa tem, né? Ela produz informação sistematizada, sintetizada, que pode se tornar pública. A partir daí, o pai pode ter acesso, a instituição, né? A escola pode ter acesso ao como tem sido a aprendizagem dos estudantes, o próprio estudante pode ter acesso de como tem sido avaliada essa aprendizagem dele. Além disso, ela permite recolher de forma pensada e deliberada informações consideradas indispensáveis sobre o desenvolvimento do estudante, né? Bem, dentro da avaliação somativa, nós também podemos ter alguns recursos que podem auxiliar para essa avaliação. Pode ser utilizados exames finais com questionário avançado, né? De todos os conteúdos que foram apresentados, por exemplo. Também temos a tarefa de pesquisa ou de projeto final que pode ser apresentado aos estudantes, para que eles possam ou pesquisar sobre todos os conceitos que foram apresentados, ou alguma coisa apresentada pelo professor no decorrer desse processo, e um projeto final de pesquisa também. Enquete, para a gente se saber como que foi essa aprendizagem, se os alunos aprenderam, né, ter esse retorno, ou mesmo de como pode ser aplicada, né, o tipo de recurso, né, pode se perguntar sempre aos estudantes através da enquete para ter esse retorno em relação a como se conduzir também. Joinha. Bem, a gente trouxe aqui a teoria do psiquiatra americano William Glasser, né, que é a pirâmide do aprendizado. Essa pirâmide foi trazida assim, para a gente pensar um pouquinho a respeito de como se dá a aprendizagem nesse processo, não só à distância, mas também presencial, né? E, em especial, à distância, porque nós precisamos pensar como planejar e organizar esse ambiente, esse contexto de educação à distância, para que o estudante realmente se desenvolva e aprenda e adquira o conhecimento ali, né? Então, pensando nisso, ele apresenta dois métodos de aprendizagem, que é aquele passivo e o método de aprendizagem ativo. É interessante que no método de aprendizagem passivo, a gente observando que, em relação ao percentual de eficácia, né, da apresentação de recursos aos alunos em relação à aprendizagem dele, a gente vê aqui os percentuais que, em relação ao passivo, é até 50%, né, de aquisição desse conhecimento. E a gente tem com 10% em relação a ler, que seriam os recursos de livros, né, apostilas disponibilizadas ali no ambiente virtual. Então, o aluno ele tem, mediante essa pirâmide desse americano, apresenta que apenas a eficácia de 10% em relação à aquisição da aprendizagem. Em relação a escutar, né, por exemplo, ver um vídeo, né, que foi disponibilizado, seria 20%.
em relação a ver, né? A ver um infográfico, a ver um mapa mental, né? Seria 30% em relação à aquisição dessa aprendizagem. E ver e escutar seria 50%, poderia ser um vídeo, né, com a apresentação de slides. Então, a gente viu que os métodos, o método de aprendizagem passiva seria até 50% na faixa de aquisição dessa aprendizagem. E a gente vê que mais eficazmente seria o método de aprendizagem ativo, que é quando a gente começa a aplicar as atividades aos alunos e ali fazem com que ele comece a pensar, por exemplo, conversar, perguntar, repetir o que foi apresentado ali também, numerar, reproduzir, definir, debater. Então, esse tipo de ação, né, a gente percebe que 70% é a eficácia em relação à aprendizagem do estudante, né? Então, a gente percebe que aumenta bastante. É importante apresentar atividades que contemplem esse tipo de ação, né? Que é conversar, perguntar, interagir, debater ali, para que ele possa estar adquirindo. Então, há possibilidade de fazer essa ação na educação à distância, por exemplo, nesse momento, a gente está utilizando o Confiweb, que seria uma ferramenta que poderia estar sendo utilizada para esse tipo de, por exemplo, debate, ou uma conversa, apresentação de um conteúdo e ter um diálogo, uma troca de experiências ali também. E em relação a 80% em relação a praticar, né, que seria que poderia disponibilizar pesquisa, né, para o estudante estar praticando sobre um conteúdo que foi abordado, e em relação também a 95% de efetividade em relação a ensinar os outros. Aqui a gente pode até citar seminários, né, em que os estudantes precisam estudar para se preparar, para ter um planejamento para que possa apresentar. Então, a efetividade é grande. Então, a gente pode pensar em várias possibilidades que o estudante possa pensar no desenvolvimento do estudante para que ele possa atingir um máximo grau de aprendizagem nesse processo, né? Por isso que a gente trouxe essa pirâmide de aprendizagem. Bem, dentro desse processo de ensino na avaliação formativa, não se pode deixar de lado jamais a questão do feedback, né? Porque é essencial e fundamental ao estudante ter esse feedback da aprendizagem dele para que ele possa se autoavaliar, se autorregular, se reorganizar todos os processos de ensino que ele teve até o momento, né? Em relação ao feedback, ela é uma informação dada ao estudante sobre o seu desempenho em determinada situação ou tarefa, né? Para Brookhart, acho que eu pronunciei correto, destaca 4 características para o feedback eficaz, que seria a clareza, né? Toda vez que se apresenta um feedback, precisa ter uma linguagem clara e sucinta para que o aluno possa compreender. Ser específico naquele objeto que você quer apresentar ao estudante, né? Oferecer sugestões de práticas em relação a como ele pode estar melhorando e aprimorando esse conhecimento que ele já está sendo desenvolvido aí. E também ser oportuno e rápido. É interessante que na educação à distância não se pode pensar, por exemplo, em deixar uma dúvida ou uma questão que o aluno aponte ali, deixar muito tempo, né? A gente pensa até em 24 horas, dar um retorno ao estudante, não deixar passar muito tempo, porque senão ele não se torna eficaz esse tipo de feedback. E também, em relação ao feedback, nós temos uma informação fornecida ao estudante, que pode permitir, né, nesse desenvolvimento, desse processo de construção, permite ao estudante confirmar a compreensão correta, né? Ali você pode apresentar ao estudante um novo caminho que ele possa traçar para que ele possa aprender o conteúdo apresentado, esclarecer dúvidas e incertezas, né? Pode apresentar isso ao estudante. Além disso, reformar os conceitos aprendidos, né? O que ele já aprendeu, já reforçar também aquilo ali, complementar ideias ou lacunas de conhecimento que eles tenham, e corrigir erros e equívocos, né? Mostrando também o caminho como ele deve conduzir. Pelo fato de não estar tendo esse contato presencial, é importante estar bem claro e definido esse processo para o estudante. E ainda rever e consolidar o aprendizado. Aqui a gente viu as funções desse processo de avaliação formativa, que se usa também, que é fundamental a avaliação diagnóstica, e também que se tem a avaliação formativa, né?
essa articulação entre esses tipos de avaliação e a importância desse feedback nesse cenário, né? Porque o aluno ele precisa ter esse tipo de retorno, né, do professor, para que ele possa melhorar, aprimorar e aperfeiçoar a sua aprendizagem também. Aí, finalizando aqui, eu compartilho com vocês que esse e-book aqui, que tem como título Avaliação Formativa no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Instituto Federal de Brasília, que ele foi feito através do mestrado, né, da Educação Profissional e Tecnológica, e compartilho com vocês, caso alguém tenha interesse de ter acesso, né, a algum desses temas. Os temas que nós abordamos aqui estão também descritos, né, e trabalhados aqui nesse e-book, se vocês quiserem ter acesso. Eu finalizo aqui a minha participação agradecendo, e aí a gente compartilha agora experiências, né, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, algo a perguntar, tá bom? Aí eu passo para todos agora. Obrigada, Sueli. Eu coloquei o link, tá, do e-book, pessoal, quem quiser depois acessar o produto do mestrado profissional da Sueli. E aí eu já vou passar a fala para o Cássio para apresentar os dados, e aí depois a gente faz o debate, né, considerando também a experiência que a Iva vai apresentar. Obrigada, Sueli. Agora é com o Cássio. Oi, gente, bom dia. A gente está debaixo do ar-condicionado aqui, aí dá um... eu vou ser bem breve, né? Eu trouxe aqui alguns dados que a gente conseguiu extrair do NEAD, né, recentemente, sobre os recursos e as atividades que são... a quantidade de usos que tem cada um dos recursos e atividades dentro do NEAD, né? Então, a ideia é mais trazer, são dados brutos mesmo, dados crus, né? Eles... podem ser interpretados, claro, né, de várias formas, mas a ideia foi mesmo trazer como um ponto mais, né, que aí a gente vai ter em seguida da demonstração da Iva, né, da professora Iva, para a gente poder ter como elemento também, né, para a gente debater. Bom, então no NEAD, né, hoje eu vou chamar aqui de ferramenta para agrupar tudo, assim, né, porque o NEAD ele divide em atividades e recursos, né? Sendo que atividades ele classifica como aquelas que têm algum nível de interação, né, do estudante. Ele entra ali, responde um questionário, envia uma tarefa, né? Então ele faz alguma ação de forma mais ativa, assim. E recursos, em geral, são aqueles mais para disponibilizar o conteúdo mesmo, né? Então você tem a página, o livro, o rótulo, né? Mas é importante lembrar também que esses conceitos eles são meio flexíveis, porque você também tem como usar atividades externas por meio do que o Moodle chama de recursos, né? Então, eu posso, por exemplo, usar sei lá, pegar algum outro site, né, onde os estudantes podem entrar e realizar uma atividade, e eu integro isso ali na minha sala do Moodle por meio de uma página, um rótulo, enfim. Mas assim, né, em termos gerais, o NEAD ele classifica o Moodle, né, ele tem essas duas nomenclaturas, né, atividades e recursos. Então, tanto que a gente vê aqui que os recursos, né, eles são tem bem mais recursos empregados do que atividades, né, aqui em torno de 70% e atividade perto de 30%. E em termos de número total, aqui dá mais de 404 mil ferramentas, né, já empregadas no NEAD, então um volume bem grande. Bom, e aí no caso do NEAD, né, em termos, agora falando das atividades, né, que são as que ele classifica como essas atividades que têm interação por parte dos estudantes, a gente vê que a tarefa, o questionário e o fórum, né, os três juntos, eles aparecem aqui como os mais utilizados, né, e somando os três, a gente tem 90% das atividades que são utilizadas no NEAD, né. E aí depois a gente vai ter todas as outras aqui, né, que ficam em torno desses 10%, assim, sendo que as próximas, né, logo depois do fórum tem a lição com 1,6% e H5P com 1,3%. Né? E aí, considerando também que o H5P é um recurso bem mais recente, né, a sua integração assim, com o Moodle, comparado com essas outras atividades, né, que já eram nativas do Moodle, até que ele, né, aparece bem maior do que outras atividades, por exemplo, daquela lista lá que a gente tem do próprio Moodle, né? Mas os dois juntos, assim, ficam em torno de 3%, né? Menos de 3% do total.
E aí é interessante porque a Sueli né, falou das atividades e é interessante de ver como as atividades elas podem ser usadas de formas diferentes, né? Assim, então, depende muito da criatividade do docente, né, e da intencionalidade ali pedagógica por trás de como ele vai empregar cada uma das atividades, né? Um questionário ele pode ser meramente um questionário classificatório, né, que o estudante vai fazer, vai marcar as questões, no final vai ter uma nota, ou pode ser também um instrumento para uma avaliação formativa, né, em que ele recebe, ele pode receber um feedback imediato a cada questão que ele responde, como é que está a resposta dele, né? Se for um feedback qualitativo, pode indicar para ele, né, conceitos que podem ainda não estar muito bem construídos, né, para esse estudante, indicar em que pontos do material ele pode buscar para rever aquela informação. Então é interessante que, assim, como eu falei, são dados crus, né, e não reflete necessariamente como eles estão sendo usados dentro do Moodle, né, dentro do NEAD. E aí, bom, em termos de recursos, né, agora, que são esses outros que é mais de disponibilizar conteúdo mesmo, né, a priori, a gente tem um uso bem grande do arquivo, né, que é essa forma de você ter um arquivo ali na sua sala do Moodle, né, pode ser um PDF, pode ser uma planilha do Excel, né, enfim, tem vários arquivos ali que permite ser subido. Logo depois tem a URL, na verdade eles estão bem próximos, né, aqui, por volta de 100 mil aplicações cada um. E em seguida o rótulo, né, e aí o caso do rótulo é interessante porque o rótulo ele é uma ferramenta que é bem, assim, tem bastante potencial para fazer uma customização da sala virtual, né, diferente das outras ferramentas que aparece um botãozinho lá, um ícone, né, e o estudante vai clicar para abrir, e aí pode abrir num incorporado, né, pode abrir numa nova aba, ou pode abrir numa janela pop-up. No caso do rótulo, o que for colocado nele já aparece ali na cara mesmo da sala, né? Ou, por exemplo, se for uma sala que está em blocos, se você colocar um rótulo, então o que está dentro do rótulo vai aparecer dentro do bloco quando abrir, né? Então, em vez de ficar os ícones, ele já aparece direto ali. Então, é uma ferramenta que você pode inserir imagens, né, fazer separações entre as seções da sala, e até atividades mesmo, né? Ele permite vários tipos de uso, assim. Bom, e aí a gente tem, eu tentei ir percebendo aqui mais ou menos, né? Então, se lá em tarefa, questionário e fórum a gente tinha 90%, né, das atividades, se a gente pensar em termos de tarefas de uma forma, ou de ferramentas, né, quer dizer, de uma forma geral, a gente tem, por exemplo, o uso de arquivo, de URL, né, que é a forma de você disponibilizar um link, e de tarefa, corresponde a mais ou menos 60% de todas as ferramentas do NEAD, né? Então, de novo, né, são dados crus, né, eles carecem de interpretação e de outros elementos, né, para serem melhor interpretados, mas pode apontar, por exemplo, para um uso que é mais de um ambiente ainda como um ambiente de repositório, né? Então, você tem um arquivo onde você disponibiliza, por exemplo, um PDF que o estudante vai baixar e vai acessar fora. Você tem a tarefa, que também é um link, um espaço, né, onde o estudante vai subir um documento também externo. Mas a tarefa também permite que uma ferramenta de edição de texto no próprio Moodle, né? Então, como eu falei, pode variar. E o URL, que também você disponibiliza algo externo, né? Então, tudo isso vai depender também muito de como ele é configurado dentro do Moodle, né? Você pode ter um arquivo que vai ser tanto só um link para você baixar esse arquivo e abrir fora, ou você pode ter um arquivo incorporado. Então, isso vai muito também, eu vejo ali atrelado a questão da avaliação diagnóstica, né, que a Sueli trouxe também, principalmente da perspectiva de não só conhecer em que nível de conhecimento os estudantes estão em relação aos conteúdos que estão sendo abordados no componente curricular, mas também de qual é o perfil, né, qual é o perfil dos meus estudantes, né? Então, a maioria, quando é que eles acessam as atividades no ambiente virtual? Com que frequência e por meio de qual ferramenta? Eles usam mais o computador em casa ou eles usam o computador na biblioteca do campus porque não tem acesso, às vezes, à internet em casa? Ou são estudantes que acessam mais pelo celular porque estão quase sempre na rua e aí
acaba sendo o lugar que eles têm para acessar, ou porque não tem computador em casa, então, quando vão fazer as atividades, fazem pelo celular, né? Então, tudo isso são informações importantes também para considerar de que forma eu vou construir a minha sala, né? Então, eu estava até dando uma passadinha assim rápida aqui na nossa sala aqui do Momento EAD, né? E a gente tem, por exemplo, quando a gente tem só, não sei se dá para ver aqui, né, na minha câmera, mas a gente tem muito esses ícones, né, que nem eu comentei. E aí, o último Momento EAD que a gente já tem os elementos incorporados, então a gente tem alguns que podem ficar interessantes. Esse aqui é no aplicativo, tá, do Moodle, e eu estou acessando o NEAD por meio do aplicativo. Então, eu tenho um vídeo que o estudante pode reproduzir por aqui mesmo, né? As imagens, eu vejo que elas aparecem ali, né, direto, mas o estudante também tem um botão que ele pode ampliar essa imagem, ver ela maior, dar zoom, enfim. Já a gente tem aqui um recurso, né, que a gente também usa bastante, que é o Google Slides, de forma incorporada, e aí a visualização dele já não fica tão interessante no celular, né? Porque no computador eu consigo botar em tela cheia, eu consigo passar ali facilmente de um slide para o outro. Já pelo celular, né, pelo fato do slide ser na horizontal e o celular na vertical, e ele não me dá a opção de colocar em tela cheia, então ficam os slides muito reduzidos, né? Então, se eu vejo que a maioria dos meus estudantes acessa, né, majoritariamente pelo celular, pode ser mais interessante eu colocar mesmo como um arquivo, por exemplo, incorporado, que aí quem, né, vê na tela ali direto vai conseguir ver, mas também tem a opção para o estudante baixar e aí usar o próprio aplicativo do celular para visualizar aquele PDF, né, da forma que fica melhor para ele. E aí, bom, eu só vou comentar aqui também que a gente fez uma síntese, né, de algum desses dados num infográfico. Todo Momento EAD a gente tem um infográfico que faz uma síntese, né, do tema que foi discutido. E aí a gente traz, além dessas principais ferramentas, né, suas características, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, e a gente traz também os links para tutoriais, né, que no caso é do Guia EAD do IFG, no Instituto Federal do Goiás, e aí tem tutoriais de como você pode aplicar e configurar cada uma dessas ferramentas dentro do Moodle, né. Claro que o Moodle deles vai ser um pouco diferente do NEAD, mas em geral, né, todos os Moodles, por terem as mesmas funcionalidades, eles são bem semelhantes. Bom, eu não vou mais me prolongar muito, vou passar a palavra agora para a Iva, né, que vai apresentar as ferramentas avaliativas que ela usa dentro do NEAD. E aí o link, no final aqui a gente coloca o link para a sala, né, que é uma sala virtual dentro do NEAD, onde vocês podem se inscrever lá na sala, ela está aberta, né, não tem chave de inscrição, só precisa ter uma conta no NEAD, e aí acessar tanto essa apresentação, como o infográfico, e também a gravação aqui do momento que a gente está fazendo. Mas, obrigado, com você, Iva. Obrigada, Cássio. Bom dia, pessoal. Como a Jennifer falou no início, né, eu sou a professora Iva, trabalho no campus Ceilândia, no curso técnico em segurança do trabalho, né, é um curso à distância, né, a gente tem 80% da carga à distância e 20% ali é presencial, tá? Então, o nosso público é aquele que está bem inserido, né, nesse contexto do uso mesmo da EAD, a gente tem isso, né, como uma máxima no curso, já que ele é à distância. Então, os alunos, né, a gente tem todo esse trabalho, primeiro de ambientação, para que eles aprendam a utilizar a ferramenta, porque 80%, né, da vida deles ali dentro do curso gira, na verdade, em torno ali do NEAD, né? E eu acho que, como a Juliana até colocou aqui no chat, né, a gente tem essa felicidade de ter o nosso NEAD muito bem estruturado, né? A gente tem esse suporte que é muito bom, então isso nos ajuda bastante, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas antes só uma explicaçãozinha rápida, né? O nosso curso, ele funciona, a gente é dividido ali em 3 etapas, né? Onde a gente tem uma pré-aula, uma aula presencial e a pós-aula que também, tanto a pré-aula quanto a pós-aula, ela é feita de maneira à distância, né? Então, é toda pelo Moodle. E aí, o que ocorre, né? Como um curso à distância, a gente tem que captar ali a frequência dos nossos estudantes. E para isso acontecer, né, a gente sempre passa alguma atividade ali, tanto de pré-aula quanto de pós-aula. A pré-aula é mais um sentido, assim, a gente coloca um conteúdo para que eles já possam ir para a sala de aula, né, sabendo de alguma coisa ali, do que vai ser tratado na aula presencial, né? Então, ele já tem algum material que nós colocamos ali de forma mais introdutória.
Quando eles chegam na sala, né, a gente aprofunda aquele conteúdo e, na sequência, a gente coloca ali uma atividade que a gente chama de pós-aula, onde eles ali têm, né, como é que eu posso dizer, vão aprofundar, vão mostrar os conhecimentos adquiridos desde a pós-aula, da pré-aula, né, do que passou ali pela aula presencial, e, consequentemente, ali, a pós-aula, ela dá esse fechamento, né, do conteúdo, né, do que foi assimilado, né, a gente consegue ali ter de volta esse retorno, sabendo se o aluno compreendeu, se não, se vai precisar de uma recuperação, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que eu possa conversar um pouquinho melhor. Cássio, você me disse que já estão vendo a tela, por gentileza? Estamos sim. Perfeito. Então, gente, essa disciplina, é bom até lembrar para vocês, eu fiquei com ela, né, semestre passado sozinha, mas no semestre anterior, né, 2023.2, eu compartilhei essa disciplina com a professora Conceição. Né, ela dava essa disciplina, e o bom de tudo é quando a gente compartilha, né, conhecimento com professores que já têm ali um certo conhecimento, né, da área. A professora Conceição, ela tem já um conhecimento, eu diria até avançado dentro do Moodle, né, então foi muito bom ver o que ela fazia nessa disciplina, até para replicar para as outras disciplinas, né, eu, semestre passado, estava com mais 2 disciplinas, fora essa, né, de planejamento, e a gente acaba colocando também, né, esse conhecimento nas outras disciplinas que a gente ministra, né. Então, como eu falei para vocês, pessoal, a disciplina, a gente tem algumas semanas, né, de aulas, né, ali no curso, e aquele formato que eu apresentei para vocês é um formato de que a gente tem ali, colocando a semana, a gente tem uma atividade de pré-aula, como eu comentei com vocês, a aula ali, né, que se a gente usa um slide, usa algum tipo de planilha, algum documento ou material ali de apoio durante a aula presencial, a gente também coloca depois aqui no Moodle, e posteriormente a gente disponibiliza a atividade ali, né, pós-aula, que é onde a gente também entende ali se o aluno conseguiu assimilar o que foi dado. Né? E aí, a pessoal da DAD me convidou para a gente falar um pouquinho sobre a tipo de avaliações que a gente utiliza, né, ali no curso. A princípio, assim, pensei, a gente utiliza ali atividades como já foi colocado, né, tarefa, fórum, questionário, mas aí eu decidi focar em um, né, que no caso é o que a gente também acaba, acho de uma forma geral, utilizando mais, que é o questionário, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui, por exemplo, dentro desse contexto, como eu falei para vocês, geralmente a pré-aula é um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, a gente não aprofunda tanto. Então, o questionário em si, né, dessa pré-aula, ele se mostra um pouquinho mais tranquilo. É ali o momento em que o aluno ainda está caminhando com conhecimento, está pegando ali algumas informações. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente utilizou, só para mostrar aqui para vocês, um tipo de questionário ali dentro, né, de opção dentro do questionário, que é as questões de múltipla escolha. Eu acredito que é muito tranquilo, né, ali todos vocês, né, que já utilizam o Moodle de alguma forma, já têm esse conhecimento, então são coisas mais básicas, né, como eu falei para vocês, e aí a gente coloca, né, uma questão de múltipla escolha. Essa daqui, no caso, só coloquei basicamente questões, né, com esse contexto mesmo, né, de múltipla escolha, para que veja ali, né, os alunos, já de acordo com aquele conteúdo mais tranquilo ali a princípio, se eles conseguiram captar, né, quando a gente chega na aula presencial, a gente geralmente já pergunta, conseguiram, pessoal, o que foi que a gente viu ali na pré-aula, né, e vai instigando para ver se de fato eles passaram, fizeram, não somente entraram aqui de alguma forma e marcaram, né, de qualquer maneira, até porque a gente sempre tenta, quando o aluno, ele de fato, a gente percebe, né, pelo tempo de duração ali da tarefa, que ele foi muito rápido, né, acabou que ele fez de qualquer jeito, né, não vai ganhar a presença desse jeito, né, então tem que ter pelo menos ali um mínimo de compromisso. Vou mostrar para vocês também uma outra pré-aula aqui que a gente fez com os alunos na semana 13, só para mostrar aqui para vocês. Essa, pessoal, um pouquinho mais elaborada, vamos dizer assim, ele vai se deter um pouco mais para escrever, mas como vocês podem ver também, está dentro do formato questionário, né? Só que aqui dentro a gente colocou como uma questão dissertativa, né? Onde o aluno, a gente coloca ali um espaço para que ele possa responder, faz ali alguns questionamentos, né? Tem um vídeo que foi disponibilizado na pré-aula, como vocês podem reparar aqui, né? A gente coloca essa informação para o aluno, para ele poder responder mediante ali o que ele viu, né? Colocar essas respostas aqui nessa parte que a gente deixa aqui disponível, tá?
Essa, por exemplo, né, são alguns exemplos que eu trouxe para vocês de pré-aula, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo um pouquinho, né, que a gente tenta colocar um pouquinho mais elaborado, ali nas pós-aulas. Eu separei aqui, por isso que eu estou dando uma olhadinha, para a gente poder voltar e eu não perder aqui esse link, né, das informações, para a gente não se perder aqui durante essa apresentação. Essa pós-aula, por exemplo, pessoal, que nós colocamos aqui, eu estou indo num nível, vamos dizer assim, de uma gradaçãozinha, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse momento de uma pós-aula, o aluno também, vocês podem ver, é um questionário, né, que a gente está utilizando aqui. Esse questionário é também uma questão dissertativa, ele vai depender ali um pouco mais de tempo. Observem assim, o quanto que o Moodle, né, ele deixa a gente configurar, mostrar, né, colocar algo que para o aluno visivelmente fique mais interessante, né? Então, esse exemplo aqui que nós colocamos, a gente discutiu, né, em sala de aula com eles, apresentando nessa metodologia do 5S, colocamos aqui mais uma vez essa explicação, e aí a gente pediu para que eles, nesse momento, fizessem o quê? Observasse algum local da casa ou do trabalho que precisasse passar por esses 5S, nessa organização que os 5S eles trazem, né, para a gente. Então, eles tinham essa possibilidade, né, de escrever aqui alguma coisa e anexar um documento, essa foto do antes e depois do ambiente. O antes, né, deles colocarem, fazerem aquela atividade de organização e o depois já o ambiente ali organizado. Foi muito legal, gente, essa atividade, a gente teve, assim, feedbacks muito positivos, né, dos alunos, eles acharam interessante, né, fazer isso em casa, no trabalho, relataram que foi uma oportunidade rica, né, deles trabalharem isso no ambiente deles, né, porque não ligava para ajeitar as coisas, e aí a partir dessa atividade eu parei para ajeitar, e ali para dosar um pouquinho também, né, já que a gente fez essa questão que levava um pouco mais de tempo, um aqui, né, de múltipla escolha, mas dentro de um contexto, com análise de gráfico, né, o que a gente viu em sala de aula, e a partir disso, né, eles poderiam marcar. O detalhe é que muitas vezes a gente utiliza também, gente, aqui alternativas, tem mais de uma alternativa correta, né? O bom do Moodle também é isso, né? A gente não colocar apenas uma alternativa ali para eles marcarem como correta, eles vão ter que analisar ali aquela informação, ver se tem mais de uma. Às vezes a gente coloca ali já numa brincadeira também, mas bem séria, né? Vamos dizer assim, essa brincadeira, para que eles levem a sério também a atividade. A gente desconta ali um percentualzinho, né, daquela atividade. Errou, tá, um 0,1 ali por cento, 10% ali, sabe? Então, a gente coloca isso, o Moodle nos dá, né, de uma forma muito tranquila, essa opção para trabalharmos. Uma outra aqui que eu vou mostrar para vocês, está na semana aqui 15, deixa eu só voltar aqui bem rapidinho. Essa semana aqui 15, a nossa pós-aula, deixa eu só voltar aqui. Dentro aqui do nosso contexto, né, nós já trabalhamos algo assim, o Moodle, né, tem essas facilidades que nos deixam assim apaixonados, né? Poder, por exemplo, trazer uma figura dessa, e aí essa era uma atividade que os estudantes eles iriam ter que buscar aqui as respostas corretas, né? Aqui dentro, ele deixa, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês na edição dessa questão. É uma questão ali de seleção de palavras que faltam, né? Ali para, vamos dizer, de uma certa forma, completar ali o que falta, mas ele deixa ali embaralhar, né, as questões, as respostas, na verdade, e aí o aluno, de uma certa forma, ele consegue ir ali linkando, né, e aí ao final dá ali o que de resposta correta ou não que eles tiveram. A gente sempre tenta também colocar ali um feedback, né, para os alunos. Uma questão aqui também, né, de múltipla escolha, né, colocamos aqui também nesse questionário, para vocês verem que dá para colocar, mesclar um pouco de tudo, né, aqui também da mesma forma, uma questão que eles conseguem selecionar de acordo com o texto, o conteúdo que foi trabalhado em sala de aula, né, eles trazem, eles vão ter que parar, vão ter que ir atrás, né, dessas informações no material que foi disponibilizado, né, então aqui a gente consegue perceber, ó, gente, aqui é outra questão que eu achei bem interessante também, né, que o aluno precisa ver esse vídeo, né, que está dentro ali do questionário, e aí, ao final, aqui ele pode, né, verificar o que cada um, qual a resposta correta, e arrastar, né, o que é ali, o que eu estou falando de perigo, o que eu estou falando ali de risco, então ele consegue fazer essa... linkar, né? Mas só que numa forma de arrastar algo mais divertido, né? Ali. Então, a gente consegue, num questionário, colocar várias opções,
né, para o aluno ali trabalhar. Não ficar só numa questão, por exemplo, ali de múltipla escolha, né, mas que ele tenha também outras opções que acabe sendo, além de tudo, um pouco mais atraente, né? E eu vou mostrar para vocês o último questionário que eu achei assim, interessante trazer essa informação para vocês, está aqui na semana 12. É só para vocês verem algo que eu descobri, né, compartilhando essa matéria com a professora Conceição, e que depois, assim, eu fui atrás, né? Eu vou até deixar para vocês aqui, quando terminar, um link de um professor que eu sigo, que ele também traz muitos exemplos, e a partir daí foi que eu comecei a ver esse uso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, pessoal, dentro do questionário tem a opção de questão de resposta incorporada. Em alguns outros Moodles, né, pode trazer como embutida, né? Mas esse tipo de questão, ela também tem sempre esse nomezinho aqui ao final, né? Close. E aí, gente, ela deixa, por exemplo, eu vou voltar aqui só para que vocês possam ver a questão num todo. Ela deixa, por exemplo, essa daqui eu gostei muito de utilizar ela, por quê? Porque às vezes a gente quer colocar uma questão e quer fazer várias perguntas em cima daquela questão. Né? E aí, em vez de a gente colocar página e para ir passando as páginas, vamos dizer assim, no Moodle, e para uma próxima questão, por exemplo, eu consigo colocar, né, várias questões aqui embutidas dentro, né, vamos dizer assim, de uma única pergunta, de um único ambiente ali, vamos colocar assim. E aí o aluno não precisa ficar passando nem voltando ali a tela, muitas vezes. Ele tem essas informações tudo aqui na tela. Muitas vezes o que ele vai precisar é subir aqui o mouse, mas sem sair aqui da tela. Então, um exemplo aqui que eu trago para vocês, tá, gente? Um exemplo mais elaborado, né? Foi trabalhado um contexto, né, dentro da segurança do trabalho, teve uma planilha, né, que foi colocada aqui dentro, e na sequência a gente colocou aqui opções para que eles pudessem preencher, tá? A gente trabalha com esse diagrama de Pareto, então as opções, por exemplo, de ocorrências, eles vão ter que visitar aqui. Essas opções aqui, por exemplo, da porcentagem individual e a porcentagem acumulada, eles teriam que fazer o cálculo, né, que aprenderam em sala de aula. Então, não é só ter a resposta aqui para eles selecionarem, eles têm que saber calcular para poder chegar a essa resposta, né? Assim como, por exemplo, gente, aqui nesse contexto, após fazer esse primeiro momento aqui, né, dessa tarefa, isso gera um gráfico. Por isso que, geralmente, eles levam esses dados para o Excel para trabalhar e depois eles geram um gráfico. E aí eles teriam aqui essa opção, por exemplo, de escolher qual gráfico que é o gráfico correto para essa situação que foi gerada a partir, né, desses dados que foram trabalhados ali com ocorrência, né, porcentagem acumulada. Então, eles têm, a partir do momento que eles conseguem fazer esses dados, traçar e selecionar qual é o gráfico correto para essa situação. Uma outra opção também colocada foi uma opção, tá, pessoal, essa análise, né, de colocar mesmo alternativas. Eu vou só voltar aqui, porque eu vou pegar uma outra aqui que eu coloquei só para exemplo da DEAD hoje. Eu peguei aqui, na verdade, a que eu usei na unidade passada, mas eu queria mostrar só para vocês aqui uma outra parte, que é essa aqui de baixo, que dá também, que eu complementei, só para mostrar para vocês, né? Tem essa, né, que a gente estava vendo, que é uma de múltipla escolha, mas a gente tem aqui também uma que eu coloquei para vocês, como, por exemplo, né, mais de uma alternativa correta, também de acordo com o que a gente colocou, né, ali no texto inicial. Por exemplo, aqui, para essa, eu teria como resposta certa essa e essa daqui, então ele consegue marcar mais de uma resposta. E, para complementar também, a gente tem de deixar um espaço em branco para o aluno também escrever, tá? Complete ali uma lacuna, então ele deixa essa possibilidade. Lógico, gente, que essa questão, ela deixa um pouquinho, a gente tem que ir trabalhando ela, né, a nível de conhecimento, porque, a princípio, ela parece muito difícil, tá? Mas quando a gente começa a ver umas videoaulas, procurar informação, para vocês terem noção, geralmente, essas respostas que estão tidas como corretas, geralmente ela vem com isso aqui, ó, o tiozinho e o igual, as que não tem é porque estão erradas, né? Então, a gente vai aprendendo, tá? É questão mesmo ali da gente se deter um pouquinho e dar uma estudada, né? Ó, a múltipla escolha, quase não sai. Aqui também, tá, pessoal? Outra de múltipla.
Aqui a gente coloca já essa questão, né, como eu falei para vocês, deles poderem marcar mais de uma alternativa correta, né? E aqui esse short answer, que é exatamente aquela questão da gente deixar o espaço para que o aluno ele possa ali de alguma forma escrever aquela mensagem. E aqui, pessoal, lógico, tem várias opções, como por exemplo, quando você vai escrever, se você quer que só esteja certo se ele colocar o acento, aí tem como você fazer toda essa configuração, tá? Então, era isso, né, a princípio que eu tinha para mostrar para vocês, como o questionário, ele não se detém apenas aquela questão da múltipla escolha em si, mas existe várias possibilidades ali dentro, né, do questionário, que ele faz com que a gente trabalhe e faça o aluno ele ir atrás da informação, porque acho que uma das coisas que a gente tem mais medo, né, em cursos à distância, é que o aluno ele faça de qualquer forma, né? Então a gente tenta aprender ali de alguma maneira que ele consiga parar, ir atrás da informação, voltar, né, marcar ali. Então a gente deixa isso muito fechadinho para que não tenha problema ali do aluno só entrar e chutar, né, as questões. Então, vou deixar aqui para vocês, pessoal, no chat, esse linkzinho, né, de um professor que eu sigo aqui no Instagram, no YouTube, que eu acho bem interessante, ele é muito didático, e aí tem muito, ele fala muito, por exemplo, até dessas questões que eu mostrei para vocês agora, utilizando, né, essa parte de respostas embutidas, então que pode facilitar aí a vida de vocês. Então é isso, pessoal, acho que eu tinha para trazer, espero ter ajudado de alguma forma, né, com essa experiência que a gente tem no curso, e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado, Iva, foi bom demais. É bom demais, né, esse momento de ver, né, na prática como cada pessoa, cada profissional usa ali as ferramentas, né, dentro do seu contexto ali, do seu curso, dentro do perfil daqueles estudantes, né, acho que esses momentos de troca são sempre muito bons. A Flávia Furtado até colocou aqui, eu gostaria de pedir a Iva mais explicações sobre como configurar essas questões, né, e aí a Iva trouxe esse YouTube. Eu vou colocar aqui também o link, gente, desse guia EAD, do IFG que eu comentei, porque lá tem muito material, assim, e tem muitos tutoriais, né, como eu falei, é um modelo que eles usam lá, né, mas tem muita coisa que é bem parecida, assim, então tem muita coisa que dá para aproveitar também. Bom, pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu subir aqui lá para o início que a Juliana, ela colocou assim, só tenho a elogiar, o Moodle do IFB é muito interessante. Sinto que faltam algumas atualizações de passo a passo. Por exemplo, não ficou claro para mim como trabalhar os planos de aprendizagem e com estruturas de competências. Se puderem falar sobre isso, ficarei grata. Então, Juliana, a gente está nesse processo de atualização, ou melhor, a gente atualizou o nosso Moodle, né, no início do ano, e aí com isso, o Moodle ele mudou muito a aparência dele. Então, a gente teve que eleger alguns tutoriais ali básicos, iniciais, fundamentais para iniciar essa navegação na cara nova do NEAD. Mas está no nosso radar, sim, a gente atualizar os tutoriais, os outros tutoriais que precisam ser atualizados. Daí, sobre a sua segunda parte da pergunta em relação aos planos de aprendizagem e as estruturas de competências, quando eu vi a sua pergunta, eu fui perguntar para os universitários, porque essa é uma ferramenta nova do NEAD, a gente instalou recentemente e a gente está se apropriando. Lembrando que essa instalação ela foi demandada por um docente, né? Então isso também é legal. Se vocês conhecerem alguma ferramenta, algum plugin, porque como o Moodle ele é um software livre, a gente pode fazer inclusões e personalizações a depender da nossa necessidade. Então, houve uma demanda, a gente atendeu essa demanda, fez a instalação, e aí a gente está se apropriando, né, dessa ferramenta para entender melhor e também prestar o suporte necessário. Daí,
o Adriano, que é o professor que usa, né, a ferramenta, ele está aqui. E aí, Adriano, se você puder falar um pouquinho para a gente como que é essa ferramenta, mas que a gente também se coloca aqui no compromisso, Juliana, de aprofundar mais e também gerar tutoriais, quem sabe até ser um tema de um momento EAD, eventualmente, enfim. Mas só se o Adriano puder falar um pouquinho de como funciona de forma geral, mas a gente se mantém um compromisso de aprofundar no tema. Adriano, você consegue falar um pouquinho com a gente? Só a gente não está te ouvindo. Eu acho que talvez você tenha que sair e entrar de novo. Não sei se você ativou o seu microfone. Não, continuamos sem te ouvir. Não. Agora, não estamos te ouvindo. Enquanto você tenta ajustar o áudio, eu vou passando aqui para as próximas questões. A Mônica perguntou assim: para os cursos presenciais que usam percentual de EAD, como vocês visualizam esse atendimento mais eficaz aos estudantes? Haja vista que os docentes por si só possuem muitas demandas, presencial e EAD. De fato, quando, Mônica, a gente, enquanto docente, né, enquanto colegiado, opta pela modalidade EAD, a gente opta por uma modalidade que carrega suas especificidades. Então, a gente vai precisar organizar um ambiente virtual, pensar nas formas de interação entre os estudantes, entre o estudante e o professor, entre professor e estudante e o conteúdo que está ali naquele ambiente. Então, isso exige, claro, da gente uma série de demandas próprias da modalidade. Mas no contexto do presencial articulado com a EAD, uma forma da gente evitar uma sobrecarga é justamente integrando. Então, por exemplo, eu já fiz isso nas minhas aulas lá em São Sebastião. Eu começo um fórum no NEAD, na sala virtual, faço algumas mediações pelo próprio fórum, mas a síntese do conteúdo, do tema que foi debatido, eu faço em sala de aula, por exemplo. Eu tento manter um vínculo daquilo que está sendo feito à distância no presencial. Ou então, passa um vídeo para o aluno à distância e aí debate o vídeo na sala de aula. É tentar buscar essa complementaridade para não gerar essa sobrecarga e fazer com que o ambiente virtual possa ser espaço de engajamento também, do estudante se motivar para fazer as coisas que ele deve fazer, por exemplo, presencialmente. Não temos uma receita de bolo, mas a gente tem que, pelo menos, pensar na perspectiva de vem para ajudar, né? E não para gerar mais uma sobrecarga, né? Mais um trabalho. Acho que agora o Adriano está com áudio bom. Ouvem agora, gente? Sim, agora sim. Adriano, muito obrigada pela tua participação aqui. Enquanto estava rolando aí a apresentação, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para o Adriano prontamente entrou aqui no Momento EAD. Já participou de outros momentos, né, Adriano? Obrigada Sim. pela tua participação. Valeu. Só para contextualizar, né, essa demanda dos planos de aprendizagem, né? Na verdade, existe um módulo, né, dentro do Moodle que chama-se competências, né? Então, é uma série de recursos que estão vinculados a esse módulo de competências, e esse plano de aprendizagem, ele faz parte desse módulo de competências. A primeira coisa que a gente precisa de levar em conta quando a gente vai utilizar esse recurso é que a gente estará utilizando um outro paradigma de avaliação da aprendizagem, né? Então, a princípio, a gente pensaria numa avaliação da aprendizagem focada na aquisição de determinadas competências, né? Então, se focaria muito mais numa competência específica do que em notas, por exemplo, e tal. Então,
por que a gente acionou a DAD, né? Eu sou do ensino médio de eventos, né? Ensino médio integrado em eventos, e a gente tem um PPC que é diferente. Ele não trabalha com notas, a gente trabalha com uma escala, né? Que é a escala de iniciou, em desenvolvimento e concluiu. Essa é a nossa escala, né? Isso em relação ao quê? Em relação a determinadas competências, que no nosso PPC se chamam objetivos de aprendizagem. Então, a gente coloca esses objetivos de aprendizagem, ele tem lá um objetivo específico, tal como às vezes a gente tem esse tipo de objetivo quando a gente cria um curso, né? Então, quais são os objetivos de aprendizagem aqui nesse momento, nesse encontro, nessa aula, né? E daí esse mesmo objetivo de aprendizagem, a gente trabalha em cima dele sem fazer como se diz, uma abstração tão grande que é esse processo de avaliação por notas, né? Porque quando você avalia por nota, não necessariamente você sabe, ao bater o olho naquela nota, se a pessoa aprendeu determinada coisa ou não. Né? Então, quando se muda para esse paradigma das competências ou dos objetivos de aprendizagem, então veja aqui que a gente está falando de competências como sinônimo de objetivo de aprendizagem, nesse caso aqui, né? Porque no nosso PPC a gente chama de objetivo de aprendizagem. Tá? Então, é um paradigma diferente, né? Então você vai ficar olhando muito mais para aquilo que a pessoa realmente absorveu. Então você tem um foco muito grande no objetivo em si, né? E daí a gente precisa de ter algumas estratégias. A gente tinha uma questão ao ser desenvolvido o curso, que a gente tinha toda a estrutura pedagógica, vamos assim dizer, né, de como fazer o curso. No entanto, a gente não tinha um ferramental. Foi até iniciado um processo de criação de um aplicativo para fazer o gerenciamento desse processo de aprendizagem. Só que isso, assim, o aplicativo começou-se a ter muitos problemas técnicos de desenvolvimento, que era uma coisa que estava em desenvolvimento e tal. E eu percebi que dentro do próprio Moodle já havia recurso suficiente para lidar com essa situação. Né? Então eu trouxe essa, essa tecnologia, né? Então fiz contato com o pessoal da DAD e falei, gente, ó, a gente precisa dessa solução e eu sei que essa solução está dentro do nosso Moodle. Vamos tentar implementar? Então foi essa conversa, né, que a gente tem feito e continua fazendo essa conversa. Né? Então a gente teve a greve esse ano, então a implementação desses demais recursos, né, porque já estava lá iniciado, sempre teve um espaçozinho lá chamado competências, né, e o que a gente fez foi buscar o restante dos elementos, então foi instalado um plugin específico para ajudar no gerenciamento dessas competências alcançadas ou não pelas estudantes, né? Então, houve todo esse processo de alinhamento junto, principalmente ao suporte técnico, né? Então, e é uma coisa assim que às vezes é complicada, né? Porque você tem que ter essa visão do lado pedagógico, mas também a visão da parte técnica, né? Então, você tem que conversar com o suporte técnico ao mesmo tempo que você tem em vista a essa demanda pedagógica, né? Então, esse alinhamento, ele continua sendo feito, né, em termos pedagógicos e técnicos. A gente iniciou esse processo antes da greve. Agora, com a finalização do primeiro semestre, vamos assim dizer, né, de 2024, eu já fiz mais uma reunião com o suporte técnico para fazer mais alguns alinhamentos. Então, acho que foi quinta ou sexta-feira passada, eu me reuni novamente. Então, eu levei demandas nossas, coisas que a gente percebeu que precisavam de ser ajustadas e que talvez, né, existam como recurso ali dentro. Então, o suporte técnico da DAD nos dá essa customização conforme as demandas que a gente vai encontrando. Tem coisa que dá para resolver de determinadas formas internas mesmo, a partir dos módulos, e tem coisa que às vezes a gente precisa de instalar plugins externos. Tá? A palavra quase não sai. Então, a gente já teve a instalação de um plugin externo para gerenciar melhor essas competências, esses objetivos de aprendizagem, né? E talvez, aí eu vou esperar essa semana ainda, o suporte vai me responder, talvez a gente tenha que instalar alguma coisa nova para resolver as outras demandas que eu passei mais recentemente para o suporte.
Então, é algo que está em processo, que está em construção. Ao longo desse processo, eu já construí 4 tutoriais para os docentes do curso. Então, a gente tem todo um PPC que depende dessa tecnologia que está dentro, né, do nosso NEAD, do nosso Moodle. Tá? Então, estamos aí aproveitando o que já existe, e não inventando a roda totalmente ali, tentando ir adaptando essa tecnologia para que a gente consiga tocar o curso com facilidade. Tá? Esse módulo, esse desenvolvimento aí dentro do Moodle, desse módulo chamado competências, né? Ele já digamos, não vou dizer que é antigo, né, mas existe mais ou menos desde 2016, mais ou menos, né. Então, o Moodle, isso não é novidade no Moodle, né, então tem pelo menos 8 anos que esses recursos relacionados a competências estão dentro do Moodle e vão se desenvolvendo, né, a cada ano. Por que eu gosto de falar isso? Porque isso reflete uma tendência, né, que existem em cursos pelo mundo afora, porque o Moodle é uma comunidade aberta, em desenvolvimento, né, e as coisas são implementadas ali dentro conforme as demandas do mundo do trabalho, conforme as demandas da educação de maneira em geral. Né? Então, existem alguns países, principalmente a Austrália, que trabalham muito com essa avaliação da aprendizagem por competência. Né? Inclusive, existem alguns cursos com flexibilidade a nível de você apresentar evidências de que você já tem aquela competência e a pessoa pode, inclusive, não precisar de fazer determinadas aulas, porque ela já tem aquilo ali. Então, apresenta-se um portfólio. E o próprio Moodle, ele permite, por exemplo, do jeito que existem as configurações ali, que sejam apresentadas essas competências adquiridas em outros espaços. Isso leva a uma flexibilização muito maior e um foco muito maior na aprendizagem. Né? Então, com esse tipo, né, de abordagem, muda-se essa visão, né, de que a aprendizagem se basearia em instrução, e na verdade ela não é só instrução. Você precisa de criar modos, né, de forma que a aprendizagem esteja no centro. E olhar para o objetivo de aprendizagem é uma forma de iniciar esse processo da aprendizagem como centro, o estudante como centro do processo e tal. Né? Então, o professor muito mais como mediador, né, do que simplesmente um instrutor de determinados conteúdos. E quando o professor é mediador, essa flexibilidade ela cabe muito. Né? Então, se você já tem essa competência, para que você vai ficar nessa aula? Né? Então, em alguns países, em alguns cursos, há essa possibilidade. Não é o nosso caso ainda, né? Mas a gente tem um curso que, infelizmente, ainda não, nem sei se haveria possibilidade no futuro, a gente não flexibiliza carga horária, então eles precisam de estar na escola, né, fazendo, ainda mais que são do ensino médio, né, fazendo atividades e tudo, mas o curso ele permite uma grande flexibilização. Inclusive, a gente tem momentos de estudo autônomo e por aí vai. E tudo isso, por quê? Porque a gente está se baseando no objetivo de aprendizagem específico. Você conseguiu alcançar esse objetivo? O que significa alcançar esse objetivo? Às vezes ter passado por todo o conteúdo ali, né? Ter respondido uma determinada avaliação da docente, né? E isso vai ficar registrado lá no Moodle, né? Então a gente tem um espaço específico para esse registro. Existem algumas configurações que eu acho que não caberia aqui, eu acho que eu estou trazendo mais uma contextualização sobre como que a gente está utilizando esse recurso e como chegamos até isso. Eu acho que isso demonstra também a parceria que a gente tem encontrado com a DAD e principalmente o suporte técnico que eles têm disponibilizado hoje em dia para o IFB, né? Então, eu faço mais essa contextualização. A Jennifer pediu, né, para eu tirar um momento para falar sobre esses recursos e tal. Então, talvez nesse outro momento eu possa apresentar de maneira mais técnica algumas coisas que a gente já está utilizando. Então, tem aí 4 tutoriais já produzidos. Eu preciso de produzir pelo menos mais um outro tutorial com algumas outras coisas que eu tenho visto. E com esses materiais, eu acho que
com os próprios tutoriais que eu já fiz, já seria suficiente para eu fazer esse momento aí, talvez um pouco mais técnico, para quem tiver interesse de ver como utilizar essa abordagem nos cursos de vocês. Por mais que a gente não tenha essa abordagem prevista, às vezes em alguns PPCs, né, ainda assim é uma forma interessante de se pensar a aprendizagem, né, pensar a aprendizagem por meio de competências. E não é porque eu estou utilizando competências que eu também não posso utilizar notas, tá? É possível associar uma coisa com a outra ali também, tá? Eu só para eu fazer uma diferença em relação ao nosso PPC do ensino médio em eventos, que é uma escolha do PPC não ter as notas e ter só a escala, né? Que a pessoa iniciou aquele objetivo de aprendizagem, ela está em desenvolvimento daquele objetivo de aprendizagem, ou ela concluiu aquele objetivo de aprendizagem. Essa é uma escolha nossa e tal, mas, né, para quem tiver curiosidade, né, a gente usa a nota aqui no nosso PPC. Ok, dá para conciliar as notas também com as competências. E as competências, encarem elas mais como objetivos de aprendizagem. Tá? Então, fugir daquele paradigma, eu acho que é o Perrenot que fala, né? Agora fiquei na dúvida. Eu acho que alguns autores falam sobre isso, né? Do chá, né? Do conhecimentos, aliás, competências, habilidades e atitudes, né? Então, fugir dessa ideia de que a gente está falando de separar essas coisas, tá? Competências, habilidades e atitudes. Foge desse conceito. Enxergue a competência como um objetivo descrito ali, tá entendendo? Você descreve um objetivo de aprendizagem, tá? Então, e daí você consegue aplicar ali, independente desse objetivo de aprendizagem ser uma competência, ser uma habilidade ou uma atitude, ok? Aí com isso a gente amplia nosso escopo de uso da ferramenta. Eu acho que é isso, só para só para contextualizar. Adriano, muito obrigada pela tua participação. Foi assim, enquanto eu vi a pergunta, vou mandar ali uma mensagem para o Adriano. Não, eu já tenho, né? Vai que ele está disponível. E aí, Adriano, à medida que você foi falando, eu já fui anotando várias coisas aqui, até como encaminhamentos para os próximos momentos EAD, que essa sua perspectiva de vincular a avaliação aos objetivos de aprendizagem é bem o que a gente estava conversando antes de você entrar. A Sueli fez uma apresentação voltada para a avaliação para as aprendizagens. Então, essas aprendizagens, elas estarão vinculadas aos objetivos de aprendizagem. Então, não é só alcançou nota X, alcançou o objetivo. É algo mais qualitativo, né? E aí, se a ferramenta tecnológica ela consegue fazer isso, é um ganho muito grande, né? E aí, o que você falou também me chamou muita atenção, que vocês fizeram o esforço de configurar a partir daquilo que existe, né? Não inventar a roda. Isso é um movimento claro de institucionalização da modalidade. Então, é usar uma ferramenta institucional que está ali à disposição e que vai ser configurada de acordo com o que está previsto no planejamento. Se vocês utilizam uma outra ferramenta que não é institucional, a gente não consegue garantir o suporte, não consegue garantir o acompanhamento, né? Por mais que esse processo seja difícil, né? Mas ele é necessário e se torna mais integrado. Então, mais uma vez, Adriano, te agradeço muito. E aqui a gente está. A Juliana gostou dessa contribuição. Ela está falando que o curso técnico em modelagem do vestuário é interessante, né, ter essa abordagem avaliativa. Então, Adriano, eu estou imaginando que esse tema aí possa surgir para o próximo momento EAD, a gente trabalhar com essa ferramenta nessa perspectiva da avaliação vinculada aos objetivos de aprendizagem, né? Vai ser uma continuação do que a gente está conversando aqui, mas dessa forma aí, talvez já associando com uma ferramenta, né, que o Moodle tem à nossa disposição. E o Campus Brasília, mais uma vez, aí, nos ajudando e sendo referência para os outros campi também. Obrigada mais uma vez. Bom, a gente vai estar caminhando já para o final, até para não se delongar muito, já está quase 11h30. Eu vou só ler aqui os outros comentários. Tinha um sobre Ana Luísa, ela tinha falado em relação aos cursos MOOC. Alguma forma de realizar avaliação formativa
vimos que o questionário com feedback pode ser uma alternativa, mas alguma outra forma, né, que podemos usar para esse tipo de curso? E aí, aqui a gente tem participantes também de outros institutos, os cursos MOOC, né, são os cursos autoinstitucionais, então a gente não tem a mediação ali de um professor, e a gente precisa organizar muito bem os formatos avaliativos para que a gente consiga promover uma avaliação formativa, né? E não simplesmente aquela avaliação que o aluno faz para conseguir o certificado dele no curso, que ele possa, de fato, se deter a avaliação como um processo que é importante para a aprendizagem dele. Se alguém tiver alguma experiência em relação aos MOOCs que queira compartilhar, por favor, pode levantar a mão, colocar aqui no chat. Cássio, se você quiser falar da sua experiência de avaliação por pares, pode falar. Quando eu vi a pergunta da Ana Luísa, eu fiquei pensando também, né? Porque acho que muito do aspecto formativo da avaliação, pelo menos para mim, assim, me parece ter a ver com o feedback do professor, né? De quem está mediando ali, né? E a gente tem os feedbacks automatizados nos questionários, né? Que é uma forma de você já configurar antes. Então, o curso MOOC que não tem essa mediação ali, né? Esse acompanhamento dos cursistas. Eu me lembrei também do H5P, né, que permite configurar esses feedbacks automatizados. Então, assim, para fugir um pouco do questionário, né, que é ali as perguntas e as respostas, a gente viu que tem vários formatos de perguntas, né, que a Iva trouxe, não é só o múltipla escolha, mas, enfim, para quem procura outros recursos, tem também o H5P, né, que tem várias configurações diferentes ali que dá para fazer e também trazer o feedback, né, nos vídeos interativos, no Game Map, enfim, vários recursos da H5P, né? E aí eu lembrei também dessa experiência que eu cursei uma vez, um curso MOOC, né, que era autoinstrucional, e ao final do curso a gente tinha uma atividade que era propor um projeto, né, com base no que a gente tinha visto no curso, e esse projeto era avaliado pelos outros cursistas. Então, mas como é que funcionava isso, né? Você tinha uma matriz de avaliação, então assim, ó, você vai avaliar a proposta de outra pessoa com base nesses pontos. E aí, se não me engano, era num fórum que era feita a avaliação, e aí você só recebia como concluída, né, aquela atividade quando você postava algo que você fez, você avaliava o de outra pessoa, e tudo isso era automatizado, né? Você avaliava a proposta de outra pessoa e você recebia uma avaliação de um outro cursista para a proposta também que você submeteu. Então não importava assim, como esse outro cursista te avaliou, né? Não era esse o foco, mas era o foco nesse exercício de você avaliar a proposta de alguém, de outro cursista, você submeter a sua própria proposta, né? Então você criar um projeto, submeter e ter também ele avaliado, né? Então, independente de como você fosse avaliado, aquela atividade era dada como concluída e aí permitia você continuar no curso para receber o certificado, né? Então foi uma experiência que eu achei bem interessante, assim, de um outro tipo de avaliação dentro do modelo autoinstrucional. Interessante mesmo. Alguém, se tiver algum comentário também, pode fazer. E aí é interessante, Cássio, porque gera um compromisso, né? Assim, é mútuo. Você é responsável pela sua formação, claro, mas também tem uma corresponsabilização com a formação do seu par, né? Do colega, que depende da tua avaliação para concluir, que você também depende da avaliação dele. Então, é bem interessante, né? De repente a gente pode até fazer um teste aí, eventualmente, em um dos nossos cursos da escola virtual. E aí, para quem não conhece também, a gente tem a nossa escola virtual, depois eu peço para alguém colocar, por favor, o link da nossa EV, que é a nossa plataforma de cursos autoinstitucionais. Então, para quem não conhece ainda, a gente vai colocar o link aí. A gente tem um catálogo de cursos, tem a previsão de lançamento de novos cursos ainda este ano. Acho que, se eu não me engano, mais 10 cursos. Então, fica aí também o convite. A Larissa Aguiar, ela colocou o seguinte: gostei muito desse questionário com respostas embutidas. Olha, Iva, seu questionário. Acredito que poderíamos ter momentos de treinamento para aprender a usar algumas ferramentas e suas possibilidades, como, por exemplo, a personalização por HTML.
Ótimo, Larissa. Quando eu vi teu comentário e também conversando aqui com a equipe, a gente já está elencando alguns temas possíveis como encaminhamento, não só para o momento EAD, mas também como ações aqui para a EAD desenvolver, e talvez um deles seja ter um momento de demonstração dessas ferramentas. Por exemplo, a gente demonstrar como configurar esse questionário embutido. E aí é um momento mesmo de alguém mostra e vocês vão fazendo e vão testando, algo mais instrumental nesse primeiro momento. E aí já tem também como encaminhamento a gente trabalhar a perspectiva que foi apresentada pelo Adriano, que já é associando aí uma parte teórica e uma parte prática. Mas esses momentos, né, de mão na massa, eles são necessários também. Então, a gente já anotou aqui como uma demanda, um encaminhamento desse momento EAD. É muito bom quando a gente já começa, à medida que vocês estão participando, a gente já vai anotando o que a gente consegue providenciar. Então, eu anotei do questionário embutido, a personalização por HTML. Depois eu vou conversar com o Adriano sobre os tutoriais que ele já fez da ferramenta, né, de avaliação por competências, em que medida a gente também já pode utilizar ou, enfim, colaborar para compartilhar esse material para a comunidade do IFB como um todo. E, como continuidade desse tema de avaliação, falar sobre a relação entre avaliação e objetivos de aprendizagem. Esse momento que a gente está agora, para quem é de fora do IFB, a gente está começando um semestre, né? Então, é uma fase mesmo onde os professores estão planejando as suas disciplinas, planejando a sua avaliação. Então, é um momento oportuno para a gente olhar, né, revisar os nossos planejamentos, tentar utilizar uma ferramenta avaliativa que até então a gente não utilizou, com base nas informações que o Cássio apresentou das ferramentas avaliativas mais utilizadas e as menos utilizadas. Enfim, é uma provocação para que a gente possa iniciar o semestre de uma forma diferente. Mas a gente se compromete a fazer um outro momento EAD, talvez mais para o final do ano ou para o final do semestre, para retomar esse assunto da avaliação, porque ele é um assunto que deve permear o semestre como um todo. Para já finalizar, já caminhando, então, como encaminhamento, a gente tem essa possibilidade de falar sobre a relação entre avaliação e objetivos de aprendizagem, promover esses momentos de demonstração de uso de algumas funcionalidades, uma demonstração aí mais instrumental, mas sempre associado a uma finalidade pedagógica. E aí eu vou pedir para, acho que o Cássio, por favor, projetar o nosso infográfico com a síntese do momento EAD, o que a gente falou hoje e já o que a gente vai programar para o próximo, né? Eu estou entendendo que eu só queria que vocês confirmassem, por favor, se é de comum acordo que quem está participando aqui agora queira dar sequência ao tema avaliação, só que aprofundando com base nisso que eu falei agora. Todo mundo de acordo? Quer falar sobre o tema avaliação? Quer mudar de tema? Quer falar sobre outra abordagem? Beleza, temos aqui, todo mundo está participando, está entendendo que é um tema que a gente pode, né? E o Luiz Daniel colocou aqui com exemplos e modelos de aplicação, ótimo, a gente faz um momento mais demonstrativo mesmo, e é legal que cada um abre sua sala no NEAD e vai tentando fazer junto, sabe? Deu tal problema, como é que resolve isso? Projeta a tela, a gente vai fazendo um momento mais mão na massa mesmo. Bom, então, como síntese, lembrando que tanto o material que foi apresentado hoje, quanto a síntese, o slide, quanto a síntese, já está na sala do Momento EAD, que a Jo, se não me engano, colocou o link, daqui a pouquinho a gente coloca de novo. Então, como síntese, a gente teve a apresentação das ferramentas mais utilizadas, né? O nosso top 1 aí, tarefa, 39%. E a gente explica, né, o que é cada ferramenta dessa. Questionário, 28%, fórum, 22,4%. Pode descer, por favor. A gente sugere
que vocês descubram e testem novas ferramentas, o laboratório de avaliação, a Wiki, pode descer mais um pouquinho, por favor, Cássio, o H5P, que a gente tem tutorial do H5P, e aqui, por fim, a gente coloca, né, que a avaliação no NEAD, ela possibilita a transparência e autonomia do cursista, uma flexibilidade e diversidade de recursos, a partir das falas, tanto da Sueli, da Iva, do Adriano, vocês puderam observar essa possibilidade da gente condicionar a plataforma de acordo com a nossa intencionalidade pedagógica. Por isso, valorizar um software livre. E também de gerar avaliações mais dinâmicas, né? Então, depois vocês leiam com atenção a síntese que a gente fez, está aí o infográfico. Mais uma vez, a gente agradece muito a participação de vocês. A gente chegou a ter aí 44 pessoas participando do Momento EAD. Aproveito para desejar um excelente semestre letivo para todo mundo. A EAD está à disposição de vocês pelo nosso e-mail, pelo nosso formulário de chamado. Depois eu peço aí para o pessoal, por favor, colocar aí os nossos contatos. E sempre que quiserem fazer formações específicas com os colegiados, ter uma conversa mais contextualizada para a realidade de vocês, nos convide. A gente sempre tem a maior satisfação em atendê-los. Obrigada, vamos encerrar essa gravação. A gente vai disponibilizar a gravação na sala do Momento EAD. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês e tenham aí um bom finalzinho de dia e uma boa tarde. Tchau, tchau.